Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais, estamos aqui na Conde TV para mais um programa Doutor Condomínio em Foco. E hoje eu quero falar com vocês sobre um bom gestor tem que ter paciência. Você tem paciência? Você já parou para pensar que para você ser síndico você tem que exercitar a paciência? Pois é, se você não tiver paciência na gestão de um condomínio, você provavelmente não vai conseguir ter uma gestão tranquila. Eu posso garantir isso para você. A paciência é o item principal para que um gestor condominial consiga gerir o condomínio. Eu tenho um grande amigo meu que diz o seguinte, que você tem que ter duas coisas na sua vida, memória e paciência. Por quê? Tem que ter memória para nunca esquecer que você tem que ter paciência. E isso vai servir para a sua vida, para uma gestão em condomínio, para qualquer coisa. Se você não tiver paciência, se você não souber lidar com as situações que envolvem o dia a dia de uma gestão de condomínio, você não vai conseguir ser síndico. É bem simples assim. Você quer ver por quê? Os condôminos reclamam de absolutamente tudo. Tudo. Você pode fazer tudo certo e eles continuam reclamando. Então, como é que você se sente quando você faz tudo certinho e eles continuam falando, reclamando de você? Se você não tiver paciência, se você não tiver consciência do trabalho que você está desenvolvendo no seu condomínio, você vai estourar, você vai explodir, você vai agredi-lo. E é aí que vem a minha dica, tá? Tem que ter paciência. Vão vir reclamações de todos os lados, vem reclamação do condômino, vem reclamação dos próprios colaboradores seus, né? Vem reclamação da administradora, vem reclamação de todos os lados. Então você tem que ter paciência para saber absorver isso, entender isso de uma forma muito superior, porque senão você vai perder o seu time e você vai acabar se irritando profundamente. Críticas. Óbvio que você vai ser criticado. Ninguém gosta de ser criticado. Às vezes você está lá fazendo seu trabalho, se esforçando, pega o seu carro, vai ali, bota um monte de material de obra no seu carro, volta para o condomínio, tal, faz tudo, realiza a obra, aí vem um e te critica. Então, se você não tiver essa dita paciência que a gente está colocando, e entender que aquilo ali não é contra você, síndico, tá? Ou melhor dizendo, não é contra a sua pessoa, é contra o síndico. Então você não pode nunca levar isso para o lado pessoal. Se você não for síndico, ele não vai te perturbar. Então você tem que entender que o cargo que você exerce é que te leva a esse tipo de crítica, esse tipo de reclamação, que você tem que saber absorver, você tem que contar até 10, você tem que entender. Eu vou te explicar por que você tem que entender. Em muitos momentos, essa pessoa que te aborda, que te critica, ela está vindo de um momento psicológico abalado, ela está vindo de uma briga de família, ou brigou com o filho, ou teve um problema no trabalho. Quando ele te encontra, você vira o alvo dele. Então ele vai te agredir. Então você tem que ter paciência para entender que, em muitos momentos, você vai ter que parar, escutá-lo, dizer assim, tudo bem, vamos resolver, eu vou pensar no seu caso, te dou uma resposta amanhã, para que ele possa diminuir a intensidade dele e voltar no dia seguinte, quem sabe você já resolve até o problema, ok? Daqui a pouco a gente volta com mais dicas. Estamos de volta aqui com o Doutor Condomínio em Foco aqui pela Conde TV. E a gente está falando o seguinte hoje, um bom gestor tem que ter paciência. Se ele não tiver paciência, os problemas serão muito grandes na sua gestão. Então a gente já falou aqui de dicas, né, de memória e paciência. Você sempre tem que lembrar que você tem que ter paciência, que você vai sofrer reclamações, que você vai ser criticado. Agora, e as críticas do WhatsApp? Como é que fica? Como é que você absorve isso? Aquela pessoa que não te conhece ou que não falou com você e sai escrevendo aquele bando de bobagens dentro do WhatsApp e às vezes você está no grupo e vendo aquilo acontecer. Como é que você tem que reagir? Você tem que ter paciência. Não há outra forma, porque se você viu uma situação escrita lá no WhatsApp e você continuar rebatendo e trocando informações e trocando, até onde você vai chegar? Você vai se perder. Aqueles condôminos que estão do seu lado, de repente, vão deixar de te dar razão. Então você tem que ter paciência, autocontrole, para não se envolver com essas críticas
que vêm de WhatsApp. Normalmente são críticas mentirosas, são críticas agressivas, que querem atingir o teu estado emocional. Você não pode se perder. Então você tem que se controlar, escrever, de repente responder, mas responder à altura, mas nunca se perder, nunca agredir, porque senão você vai perder a razão. Porque normalmente o que acontece? Esses condôminos que te criticam, que reclamam, que escrevem coisas no WhatsApp, quem são eles? São aqueles exatamente que não cumprem regras. Preste atenção se não são esses mesmos. É um grupinho que nunca cumpre as regras, mas eles sempre querem cobrar de você, exigir de você, porque você diz aquilo que eles não querem ouvir. O que é? O não. Você falou não, acabou. Você deixou de ser o melhor síndico, você deixou de ser o melhor cara do condomínio, porque você disse não. Então a maioria desses críticos, dessas pessoas que fazem essas críticas veladas e às vezes até claras, né? No livro de ocorrência, que isso acontece muito também, vai lá no livro e reclama, mas as reclamações do livro são diferentes das reclamações do WhatsApp. Eu não sei por quê. No livro, quando ele escreve, ele é mais controlado. Quando ele vai para o WhatsApp, ele fica corajoso, né? Não é isso que acontece? É exatamente isso. Mas quem são eles? Os que não cumprem as regras. Então, o que você tem que fazer? Ter paciência, saber lidar com essas situações para que isso não cresça e não vire um abaixo-assinado, não vire uma situação e você, inclusive, perca os seus condôminos que estão do seu lado. Então, você tem que ter tranquilidade, equilíbrio para você saber lidar com esse tipo de situação que vai ocorrer naturalmente. Quando você é eleito, 3 meses depois, eu costumo dizer que você perde a sua validade. Você perde a validade, acabou. Todo aquele apoio que você tinha quando você foi eleito, ele vai embora. Então o que fica para você? Fica a transparência e a comunicação. E a paciência, evidentemente. Tá bom? Então, essa era a dica. Para você ser um bom gestor, você tem que ter paciência. Nunca esqueça disso. Você vai ser criticado de todas as formas, mas você tem que entender que quem está te criticando normalmente são aqueles que não cumprem as regras ou que você disse um não para eles. Então, tenha paciência, continue a sua gestão tranquilo, porque a paciência vai te dar muito mais tranquilidade para você gerir o condomínio. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.